Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Capital Business Podcast, o seu podcast de negócios, empreendedorismo, vendas e mercado financeiro. Hoje eu tenho um convidado muito especial aqui, mas antes disso, apresentando, eu sou o host Victor Minaya, temos aqui conosco Fernanda. Eu ia gritar, eu não vou. Ela Olá, sempre dá um jeito de estragar esse momento. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Capital Business. É uma honra ter vocês aqui, muito bacana. Se você está aqui hoje, você com certeza já deve ter assistido os outros também, né? Então, hoje, claro, um cara muito especial, muita informação boa vocês vão escutar hoje nesse podcast, hein? Então, por favor, dê continuidade. Victor Minaya. É isso aí, pessoal. E trouxemos hoje aqui um grande amigo, que ele é CEO aí da WA Investimentos e ele é mais conhecido aqui em Brasília como o pai do consórcio. Seja muito bem-vindo, Wesley Araújo. Obrigado, gente. Prazer enorme estar aqui com vocês. Eu já estava aguardando esse convite aí, já tinha um tempo. Tá falando, qualquer hora o Vitor vai me chamar e vai ser lá um bate-papo legal. Com certeza. Pra mim é um prazer, uma alegria enorme estar aqui com vocês. Obrigada, é um prazer nosso. Cara, muito obrigado aí por aceitar o nosso convite, né? E Wesley, assim, a gente já se conhece um pouco, né? A gente trabalha junto em várias coisas aí do ramo do mercado financeiro. Mas para quem não te conhece ainda, conta um pouco aí da sua história, da sua trajetória, o que te levou a seguir no mercado financeiro, né? Quais foram as suas motivações, enfim, conta aí um pouco dos seus desafios aí de vida. Vamos lá, eu acho que a primeira paixão que eu tenho na minha vida, eu acho que desde quando eu sou criança, é em vender. Então, assim, eu acho que qualquer coisa que eu fosse fazer, eu ia estar vendendo, de um jeito ou de outro. É engraçado que a minha formação acadêmica, ela é jurídica. Olha. Eu me formei, né? Até fiz uma pós em Direito de Família. Não, digamos assim, não fui pelo caminho tradicional de advogar, mas uso o meu conhecimento jurídico hoje, inclusive na área que eu atuo, né? Na parte de planejamento financeiro, né? Hoje lá no nosso escritório, fazendo toda essa consultoria também para os nossos clientes, que não deixa de entrar também essa ferramenta jurídica. Até porque a gente pega muito contrato de seguro de vida de cliente que está em banco, tá assim, a gente faz essa análise, tanto de consórcio, essa leitura, né, de tantas administradoras de empresas, eu sou aquele cara analítico. Então, eu uso essa ferramenta, né, para fazer aquele filtro, levar pro meu cliente o melhor, para lá na frente ele não ser pego em surpresas. Então, assim, não deixo de usar o que eu estudei, mesmo não seguindo o caminho tradicional, que era advogar. Porque mesmo, é engraçado, mesmo estudando direito, eu não me via advogando, cara. Você acredita nisso? Cara, que interessante. Eu me lembro uma vez que eu era estagiário, eu estagiava pra Oi, pra empresa Oi, né? E aí eu trabalhava com a advogada, fazia todas as defesas, e aí ela me colocou pra ir no Supremo Tribunal do Trabalho, coletar na época, os processos era tudo físico, e aí eu ia fazer carga desses processos. A gente tinha uns carrinhos. Cara, eu sei que nesse dia eu peguei uns 30, 40 processos, aqueles processos grandes. E aí o carrinho, sabe aquele dia que em Brasília tá aquele calor, que você tá com aquele tempo que você não aguenta, você já tá com dor de cabeça, aquele 3 horas da tarde, pipocando, aquele carrinho virou com aqueles processos. Nossa Senhora. Esparramou folha pra tudo quanto é lado. Eu falei, meu Deus. Jesus. Aí nesse dia eu tive a certeza, eu falei, não quero mais fazer isso não. Aí eu juntei aqueles processos lá, levei lá pro escritório, falei, tá aqui, ô meu, eu tô parando e... Mas enfim, sempre vendi, sempre gostei de vender, desde criança que eu sei vender. Isso que eu ia te perguntar, você no colégio era aquela pessoa que vendia alguma coisa, que vendia Saía bala? trocando as coisas com os amigos, vamos trocar minha lapiseira em 2 lapiseiras suas. Eu era aquele, sabe? Sempre eu gostava comercial. disso. Meu pai foi um exímio vendedor. Meu pai, eu acho que eu aprendi a vender com meu pai. Meu pai comprava e vendia carros. Eu gostava disso, sabe? Ele ia pras feiras, eu gostava de estar junto, acompanhando. Então, meu pai sempre foi essa pessoa que negociava. Então, desde de criança, acho que desde que eu me entendo por gente, eu me via dentro desse cenário. Então, eu cresci com essa afinidade também de comprar e vender. Então, nossa, eu já empreendi, eu já fiz tanta coisa, já abri tanta coisa, eu já montei tanta empresa. E é uma paixão. Sempre gostei de vender, vendia na rua. Teve uma época
que eu vendia... Olha, essa história é engraçada. Às vezes eu conto isso. Eu vendia roupa na porta do Uniceúb. Olha. Aqui na Asa Norte. Sim. Não sei se já foi ali à noite, cara. Não sei hoje em dia, mas antigamente... Ali é cheio de coisa ali do lado de fora. É igual, continua a mesma coisa. Eu tinha meu coisa. ponto lá, era marcado. Ninguém podia pegar o ponto de ninguém, não. Então, o que eu vendia lá? Eu comprava roupa na Feira dos Goianos e vendia lá à noite. Olha. E eu tinha uma loja de móveis usados. Eu tinha uns 18 anos. Durante o dia eu vendia móveis usados, que eu comprava e vendia. E à noite eu ia pra porta do Uniceúb vender roupa. E o que eu vendia? Regatinha, aquelas regatinhas de mulher. Teve uma época que isso era febre, entendeu? Aí eu comprava na Feira dos Goianos e vendia à noite. O que eu fazia pra vender, Vitor? Imagina, eu desse tamanho, na época eu só era mais magrelo. Aí eu vestia a regatinha de mulher coladinha. Imagina a cena, eu na porta do Uniceúb gritando, olha aí, gatinho! E eu fazia aquela festa. E aí a mulherada se aproximava, e tipo assim... Coisa boa. E é verdade. E eu vendia muito. Ah, com certeza. Cara, eu vendia muito. Tipo assim, na época eu chegava a faturar na noite R$1.000. Caramba! Numa noite, vendendo regatinha. Pra Eu pegava 18 anos de é muita R$5 e vendia por 20. Então você imagina, era um lucro gigante. Com certeza. Então, e pra mim, naquela época, sei lá, eu com 18, 19 anos, pra mim era muito dinheiro. Não muito, pra todo mundo, 18 anos, né? Muito Assim, dinheiro. E naquela época, isso é muita coisa. Olha, eu conheci gente, cara, naquela época que vendia na rua. Vendia coisa na rua. Eu vendia lá na porta, não sei o que, o cara fazia um dinheiro por mês, que eu falava assim, ó. Nem médico, nem o melhor profissional engenheiro vai ganhar o que esse cara tá ganhando. Tinha um senhorzinho lá que o cara vendia macarrão, que esse cara lucrava numa noite a quantidade que ele vendia. Entendeu? Porque quem não vende, cara, não vai pra frente. Isso é verdade. Empresa que não vende, fale, né? Não fale. Cara, e é impressionante. Quem vai pro lado das vendas, não existe limite. Não existe limite pra quem vai pra venda, sim ou não? Isso é verdade. Então, e eu sempre falo, tá? Minha esposa que tá aqui também hoje acompanhando, ela é médica. E eu tive que virar essa chave na cabeça dela. Eu falei, Bruna, não é porque você é médica que você tem que entender uma coisa, você tem que vender. Qualquer profissional tem que saber que ele tem que vender. Ele tem que se vender, ele tem que vender o que ele faz, ele tem que vender o seu serviço, ele tem que vender... Então, quem não quer vender... Ó, outra coisa interessante, já que a gente tá aqui falando disso, né? Eu já abri uma barbearia. Olha que bacana. Que já andou, né? Aí teve uma época, lembra que quando surgiu essa febre de barbearia, assim, Aí eu fui montar uma barbearia. O nome da barbearia, Barbaçaí. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Tinha açaí junto. Não, e você acha que eu não vendia açaí? Muito bom, com certeza. Vendia porque o pessoal cara ia chegava... comendo e fazendo a barba. Não, enquanto eu tava esperando, aí eu pegava aquele potinho de cafezinho, colocava açaí dentro, aí falava, experimenta aí. Olha. Sabe, já viu aquele meme que tem na internet? Vai, cara, só um pouquinho. Experimenta. Aí o cara... Açaí é um negócio impressionante. Você colocar uma colherzinha na boca, você quer comer uma taça. E nisso ali já ia açaí, aí botava... Tinha um monte de coisa na barbearia, cara. É impressionante. Dia de sexta-feira tinha até churrasquinho e feijão tropeiro. Já tô te falando. Então, assim, e é engraçado que aí os barbeiros... E aí eu tentava mudar a cabeça dos caras. Porque o barbeiro, ele só sabe cortar. E aí eu não cortava cabelo. Mas quando o cara saía daquela cadeira que ele ia pagar a conta, dava R$200, R$250. Por quê? Na hora que ele tava ali, cortando o cabelo, eu tava vendendo a pomada pra ele. Eu chegava e dizia, pô, cara, esse teu cabelo aqui tá precisando de uma progressiva. Pô, essa tua sobrancelha tá se emendando aí, vamos fazer. Então ali eu já ia vendendo um monte de coisa pra ele. Perfeito. Entendeu? Então quando ele levantava, não quer tomar um chopinho, já jogava o chopp. Então assim, quando ele terminava, que ele ia lá pro balcão pagar a conta dele... Já R$250. E aí eu pegava meus barbeiros e falava, olha, o problema de vocês só querem cortar, vocês não estão vendendo. Cara, tem uma pessoa aqui sentada na tua frente, 30 minutos, você não vendeu nada pra ele. O que você acha, Vitor? Cara, eu vou te dizer o seguinte. Se alguém te empresta os ouvidos pra você, 30 minutos, dá tempo da gente vender muita coisa, não dá? Dá demais, Com nossa certeza. senhora. Olha aí, se tiver barbeiro nos assistindo, cara, fica a dica. Fica a dica aí, né? Vende o açaí, vende o chopp, vende tudo. o churrasquinho. Tudo. Vende a pomada pro cabelo, aí tinha pomada pra tudo. Pomada pro cabelo, E eu vendia tudo. O cara saía lá até com a sacolinha de coisa. Então, é isso que faz as pessoas de fato ganharem dinheiro. Mas uma das coisas mais assertivas que você falou é que é o seguinte...
A gente trabalha na área de vendas, né? Então, primeiro, a área comercial é a que mais remunera numa empresa. É a que mais se ganha. Normalmente, as pessoas, quando elas entram numa área comercial e elas saem falando que não servem para venda e etc., é porque não performaram. Ou seja, é porque elas não conseguiram colocar grana no bolso e falar, eu não sirvo para isso. Não sei fazer isso, não sei vender. Ou então culpa outras coisas, Eu posso falar uma coisa que talvez você vai concordar comigo? As pessoas têm vergonha de vender. Muita gente tem vergonha de vender. De ser vendedor, mas tem um motivo. Vergonha de oferecer um produto. Passa prova financeira, mas tem vergonha de oferecer Prefere, às vezes, trabalhar, digamos assim, até meio que quase escravo pra alguém, pra ganhar um salário... Cara, muito baixo. Eu fico bolado do com que isso. vender algo pra alguém. Mas é porque a cultura... Eu nunca assinei minha carteira. É a cultura do vendedor, não é? Eu nunca assinei carteira. Mas a cultura do vendedor, vamos lá. A gente tem que falar sobre isso. Não, primeiro que é um tabu. É isso, é o tabu. A base, as pessoas pensam assim, falam assim, gente, quem é vendedor não deu certo. Cultura é uma crença limitante que as pessoas têm, não é verdade? Aqui no Brasil, eu acho que principalmente no Brasil. Então, quando você fala assim, cara, eu vou ser vendedor, a pessoa fala assim, poxa, eu tenho dom, eu sei me comunicar, eu sei vender ali, eu sei vender uma experiência, eu sei vender uma situação, mas eu tenho uma crença limitante em relação a seguir nessa carreira. E aí é o momento que hoje eu vejo essa mudança, né? Que as pessoas estão tendo uma conscientização do que é o papel do vendedor, de quem é comercial. Mas é que esse tabu, ele começa muito antes, inclusive. Ele começa quando o cara vai procurar o primeiro emprego e às vezes a única coisa que tem pra ele fazer é de vendas. Ou então até a própria mãe dele chega assim, nossa, meu filho tá precisando de um emprego, não tem um emprego de vendedor aí? É como se fosse uma coisa simples, e não é. É, como se fosse um negócio assim. Gente, eu amo vender, cara. Vender onde a gente faz amizade. Nossa, é tão gostoso vender. Eu não sei, né? Mas é engraçado, muita gente não consegue ter isso, que ele tem vergonha. Tem vergonha de oferecer. Tem até uma sistemática, né? Vende mais quem o quê? Oferece mais, né? Tem a... Como é que é o lema aí? O Quem liga mais, quem oferece mais. Né? Então, assim, não pode ter vergonha. Se comunica mais. Ó, eu já tive loja ali na Feira dos Importados do Cio e eu vendia calçado feminino. Rasteirinha, sandalinha. Já subi no salto pra vender sapato. É isso aí, tem que usar o seu produto. E é engraçado que... Não, todo mundo me conhece. Fiquei 10 anos aqui na Feira dos Importados vendendo. Eu vendia sandalinha, melicinha, tudo esses negócios. E aí, teve uma época que eu falei, poxa, quando começava a época do frio, aí muitas mulheres não queriam usar rasteirinha, essas coisas. Aí eu comecei, pô, tá frio. Aí na porta da loja eu falei, então eu vou arrumar um produto que vai vender no frio, então. Sim. Aí eu... Não sei se vocês lembram, uma época que tinha aquelas mantazinhas que virou febre. Lembra aquelas mantinhas, aquelas cobertinhas bem fofinhas que virou... Teve uma época que isso virou febre, né? Eu falei, pô, vou vender isso daqui. Aí colocava lá na portinha lá da loja, ali na Feira dos Importados, e vendia. Aí veio a época da chuva. Eu falei, meu Deus, época da chuva. Aí eu observei uma coisa, que eu tinha uma marquisa, quando chovia a galera corria pra debaixo da marquisa. E ficava ali esperando a chuva passar pra ir pro carro. Aí sabe o que eu vou vender aqui então? Guarda-chuva. Porque eu vi a necessidade da pessoa. Sim. E Você falou sobre isso agora. Aí eu ia lá na Feira dos Importados, lá dentro, comprava os guarda-chuva do chinês e ia vender lá fora. Comprava por 5 pra vender por 30. E na hora da chuva, entendeu? Enquanto a pessoa tava debaixo da marquisa, eu falei, olha o guarda-chuva. Muito bom. Porque a gente tem que entender, o vendedor, ele tem que entender a necessidade do cliente. Não adianta você querer vender uma coisa e que o cliente não tenha necessidade daquilo. Mas se você tem um produto certo, na hora certa, que atende a necessidade do seu cliente, como é que ele não compra? Sim. Como é que ele não vai fechar? Então tá aí, ó, pra você que tá assistindo. Vendedor tem que entender a necessidade do seu cliente. Sim. É igual, por exemplo, vender seguro de vida, né? Se você não entender a necessidade do seu cliente, o que ele precisa de cobertura para atender a necessidade dele, ele vai se frustrar, o seu cliente vai se frustrar. Principalmente se ele precisar, né? Ele vai se frustrar. Ou ele não vai dar seguimento no produto. Ou vai chegar alguém e vai oferecer para ele o negócio certo e vai desconstruir tua venda. Você vai perder aquele cliente na sua carteira. É ou não é? Porque tem que enxergar a necessidade do cliente. Muito Exatamente. bom. Eu costumo dizer assim, quando a gente fala de vendas, o que acontece? Existe tanto esse tabu e aí o pessoal começou a criar as nomenclaturas, né? Não, agora você não é mais um vendedor, você é um consultor e tal. Enfim, não tô falando que isso tá errado. Quer inventar nomes chiques pra maquiar o que você é.
Exatamente. Mas o bom consultor, o bom vendedor, é um cara que é um negociador. Por quê que é um negociador? Porque ele faz um negócio bom que seja bom para as duas as partes. Quando você tá vendendo um negócio que é só bom para você, que você só ganha um comissionamento e que não faz sentido nenhum pro cliente, cara, você é um mau vendedor. Agora, quando você faz um negócio bom para as duas as partes, você é um negociador. Aí sim você virou um profissional que fez uma consultoria, que entendeu, fez as perguntas, porque o bom vendedor também é o cara que é o entrevistador. Ele tem que entender o perfil do cliente. Sabe fazer as perguntas certas. Olha, eu atendo muitos clientes que eu nunca nem os vi na vida. Papo, meu primeiro contato, o cara chega no meu escritório, me viu talvez em algum lugar, alguém me indicou, ele chega no meu escritório, eu não sei nem quem é. Tá ali o nome, olha, tô indo aí. Antes de começar a vender, eu vou trocando uma ideia, pego algum ponto em comum, começo a tornar essa pessoa, ela vai se sentindo até familiar, né? Que a gente vai perguntando, qual é o seu nome, onde é que você mora? Você mora não sei aonde, perto, não sei. Você começa a criar um enredo que a pessoa se sente próxima de você. Então, vender... O famoso rapport. Né? Quebra-gelo, rapport. O quebra-gelo, alguma coisa. Você tem que ter algum ponto de contato, um elo entre você e o seu cliente, para ele se sentir próximo. Então, depois você vai falar de negócios. Sim. Tem gente que já quer ir de uma vez. Vai conseguir ter isso? Não vai, a pessoa vai ficar fechada. Eu vou pensar. Não, e eu costumo dizer uma coisa que você falou muito inteligente, que é o seguinte. Você precisa se vender primeiro. Se vender. Como que você vai vender alguma coisa, seja o seu produto ou o seu serviço, se o cliente ele nem confia em você? Perfeito. Ele não sabe quem você é. Você chega para oferecer alguma coisa, vou falar de empresa, vou falar de produto. Pô, mas primeiro ele vai perguntar, quem é você? Exato. Quem é você no jogo do Por que bicho? você tá me oferecendo esse negócio, entendeu? Quem é você na fila do pão para saber se eu vou comprar de você? Então... Primeiro o relacionamento, primeiro desenvolver o rapport, assim, e existem até técnicas para isso, né? Mas primeiro você desenvolve esse relacionamento para depois, durante esse relacionamento, talvez você encontre brechas até para falar do que você faz, das coisas que você vende, dos produtos que você comercializa, enfim. Então, as pessoas se enganam, né? Elas chegam já querendo... toma aqui essa proposta, toma aqui esse orçamento, meu produto faz isso, isso e aquilo. A pessoa Cara, tem que se ter... dane o produto, se você não souber, se o cliente não confiar em você, ele não vai comprar de você. A pessoa tem que ter segurança, a palavra segurança. E isso é o sentido principal. Se ele tem segurança em você, se ele confia em você, automaticamente ele vai escutar a sua proposta, né? Eu acho que faz todo sentido isso. Acho que o vendedor, ele tem que demonstrar, ele tem que dar pro seu cliente, às vezes, provas. Porque pra alguém que tá te conhecendo agora, tudo que você falar tem que vir municiado. Até porque eu acho que eu vim do âmbito jurídico, né? Eu estudei isso. Cara, tudo que você demonstra pro juiz tem que estar embasado em provas. Sim. Então, se você tá conhecendo alguém, pra ela confiar em você, o que você tá falando pra ela, prove. Se você provar, acabou, não tem contestação. Eu uso muito disso também nos meus momentos de negociação. Eu provo, eu mostro o resultado, eu tenho aquilo que eu vendo, eu uso e de fato faz sentido pra mim. Pô, tem muita gente que quer vender um produto que se você perguntar pra ele, você tem? Ele não tem, Vitor. É tão bom. Olha, eu nem trabalho com consórcio. Eu sou, o pessoal fala, o pai do consórcio. Eu mostro pro cara, olha, eu já fui contemplado aqui várias vezes, eu só fui contemplado porque eu tenho. Olha o tanto que eu já lucrei vendendo essa carta. Eu só lucrei porque eu fiz. Então, assim, se faz sentido pra mim, eu mostro pro cara, eu ganho dinheiro, não é só vendendo consórcio. Eu sou o cara que consome aquilo que eu tô vendendo. Que acredita no seu produto. Eu, claro. Com eu certeza. acredito. E tem muito vendedor de consórcio que tá me assistindo. Você não tem consórcio. E se o teu cliente te pressionar, você vai passar vergonha. Porque você não consegue nem provar que você tem um consórcio. Não é? Não, tem muito vendedor de seguro de vida que você não tem seguro de vida. E se o teu cliente falar, me mostra que tu tem que eu vou fechar, você vai passar vergonha. Tô mentindo? Isso é verdade. Então como é que você quer absoluta. vender uma coisa pra você que não faz sentido? Se você não comprou pra você mesmo, como é que você quer indicar pra alguém? Isso é verdade. E você sabe que isso que você tá falando, cara, é realidade. A maioria de vendedores, assim, primeiro, não acredita no produto que vende. Como é que tu vai vender Mas um negócio que não você... tem sucesso.
Exatamente. Não acredita... É simples assim, né? Mas não acredita no produto que vende. São coisas básicas, eu acho, né, Vitor? Pô, Exatamente. cara, eu tô te vendendo, eu tenho. Cara, se eu não... Presta atenção. Se eu quero que você acredite que o meu produto é bom, primeiro eu preciso usar ele pra mim, saber que ele é bom, entender dele, enfim. Sabe o que eu lembrei agora? Às vezes eu fui no... Tinha uma tal de Forever, uma empresa dessas de multinível. Aí o cara falou assim... Eu tô vendendo suco aqui que é muito bom. Suco de aloe vera. Já tomou suco de babosa, mano. Já viu aquela meleca da babosa? Aí ele falou pra mim que era bom. Eu disse assim, eu comprei. Só se tu tomar primeiro. Toma um copo. Que negócio é ruim pra caramba. Bora. Vai. Vira. Esse negócio é ruim pra caramba. Ai. Se alguém que for da Forever tivesse assistido isso. Ai, bicho. Você lembra dessa influência? Eu lembro. Você comprou. Você tomou o suco da babosa, né? Por isso você tá rindo. É. Aí o vendedor, toma isso aqui que você vai ver à disposição. Nem o cara consome o negócio. Ai, gente, tá me acabando. Falei, toma aí, porque aí, gente, vender isso aí, né? Se você não provar que é bom. Ai, não, e bom. assim, quando você Victor. não acredita no produto, o que acontece? Todo mundo fica falando assim, você tem que ser persuasivo, você tem que... Vendas é manipulação e tal. E não tem nada a ver com isso. Se a venda, ela não... Se o que você oferece não faz sentido pro cliente... Cara, você não precisa vender pra ele. Você não tem que vender pra ele. Você não tem que convencer o cliente de que o seu produto é bom. Não serve pra ele. É horrível quando o cliente fala assim, me convença. Não, peraí, não é assim. Primeiro, seu produto, você precisa acreditar nele. Ele tem que ser um produto bom. Depois você precisa saber o que ele entrega. Qual que é o valor que ele entrega pro cliente. Cara, se você não tiver essas duas premissas aqui... Cara, não adianta, você não vai fazer, vou manipular o cara, vou convencer o cliente. Isso não existe, cara. Se não faz sentido pra ele, se ele não tem necessidade daquilo, bicho, passa pro próximo, vai pra outro perfil de cliente, talvez você esteja no lugar errado. Isso é uma coisa que você falou, que as pessoas têm que ter esse feeling, né? Eu acho que tem cliente, cara, que não adianta. Esse cliente não tá culturalmente evoluído pra ser o seu cliente também. Tem que entender, às vezes o mindset do cara não é o... Tem gente que não adianta nem ficar queimando cartucho, gastando sua energia. Tem pessoas que não evoluem, cara. Então, assim, ele tá preso ali às suas crenças e não adianta o que você falar pra ele, não vai mudar. Então, assim, não adianta ficar gastando isso. E o vendedor tem que ter esse feeling pra entender que... É igual a gente falava lá na feira, lá quando eu vendi, isso é um caroço. É o caroço. Tem uns caras só caroçando. Você já ouviu esse já ouvi sim, Isso, que eles só caroço. Plaga pra lá. Tem uns que é só assim, eles não querem comprar. Entendeu? Fica só enchendo o saco. Entendeu? E fica brincando com sua cara também. Então, assim, o cliente, o vendedor tem que ter esse feeling, entender isso daí. Posso te fazer uma pergunta antes? Vamos lá. Assim, é uma dúvida, porque você está falando que você teve vários empreendimentos, né? Muita coisa. Eu ia te perguntar como você virou a chave para ser empreendedor, mas para você eu vou fazer o contrário. Por que você seguiu com a parte jurídica? O motivo, assim, falou assim, cara, eu vou fazer direito. O que te gerou isso e não fazer algum segmento mais comercial? Então, eu acho assim, hoje eu tô com 36 anos. Então, sei lá, na época ainda era que a gente fazia faculdade. Hoje a galera mais nova nem pensa em fazer faculdade, né? Então, mas lá muito atrás, não tinha isso. Eu quase fui agrônomo. Aí... é o pessoal. Aí é o seguinte... Vendedor, agrônomo. Eu vou ser engenheiro agrônomo, aquele negócio. Aí, beleza. Aí um dia meu pai falou assim, tu quer ser agrônomo? Então, vamos num campus que tinha, não lembro mais qual era a faculdade, que tinha agronomia aqui. Aí eu cheguei lá, no campus mesmo, aí eu vi os alunos de agronomia, tudo descalço, pisando na terra, com a mão toda. Eu falei, acho que não é isso que eu quero fazer, não.
Aí eu, porque naquela época tinha essa coisa, olha, você tem que ter uma formação, você ingressar no mercado de O trabalho. diploma importava bastante. Muito, isso tinha muito peso, muita relevância. Se você não estudar, você não é ninguém. Então tinha isso, e também sempre pregava aquela coisa, olha, conhecimento é algo que ninguém vai tirar de você. Eu acho que isso, de fato, mesmo não exercendo a advocacia, que era o que eu queria fazer, eu nunca quis ser, vou fazer direito pra passar em algum tipo de concurso. Nunca quis. Nunca quis passar um concurso, nunca quis ser concurseiro, Muito nunca legal quis. dividir isso. Jamais eu teria, nunca me imaginei todo dia pegar o mesmo caminho pro mesmo lugar, protocolar papel do mesmo jeito, as mesmas pessoas. Nossa, isso até me adoece só de pensar. Nada contra quem é. Eu sei que tem pessoas que têm esse seu perfil. É um amor. Eu quero isso, quero, né? Mas eu nunca me imaginei fazendo isso. Eu acho que eu sempre gostei de ter essa liberdade que só quem empreendedor tem. A liberdade de você fazer o que você quiser. Então, acho que eu acabei indo pro direito, me formando em direito, mais por essas questões. Aí foi um curso que eu falei, isso aqui eu posso levar pra vida toda. E, de fato, acho que você tem conhecimento do direito, é algo que você vai levar pra vida toda. Muito usando bom. ou não usando, exercendo ou não exercendo. Mas é um conhecimento que você leva pra vida toda, né? Muito bom. Então, Com acho que certeza. foi por isso. E como é que você chegou aí nesse negócio de consórcio, enfim? Porque a gente já viu que ele já fez de tudo, né? Eu acho que eu vou contar a história mais original. Como que isso começou, de Perfeito. fato. Vai lá. Há uns 10 anos atrás. Todo mundo conhece aqui em Brasília, tem um grupo Saga. Sim. Isso. Aí eu fui selecionado. A gente, como acadêmico, você tem que estagiar, senão você não se forma. Você tem que ter horas de estágio, né? E aí, Vitor, eu entreguei o meu currículo para vários lugares e fui chamado para estagiar na Saga Consórcios. E eu era preposto da Saga. Eu ia para as audiências fazer acordo. Caramba. Entendeu? Então, eu meio que caí de paraquedas dentro da administradora de consórcio. E eu comecei a observar, cara, que tinha pessoas que prosperavam com isso. Tinha gente que até contemplava de forma reincidente. E aí, eu tava estudando sobre isso, porque eu ia pras audiências. Eu representava a Saga e eu fazia os acordos e tal. Então, meio que me despertou, abriu um leque na minha mente, na minha cabeça. Eu falei, isso aqui é interessante. Tem pessoas que estão alavancando patrimônio, tem pessoas que estão prosperando, tem pessoas que estão ganhando dinheiro, estão levantando recurso barato, empresários que eram clientes reincidentes. Que tinham várias cotas de consórcio movimentando e tinha uma grande parte do grupo que não fazia nada, só pagava o consórcio. Eu falei, tem gente que tá só pagando o consórcio, tá capitalizando o grupo, e os caras que são aqui mais, digamos assim, experientes nesse... Tá fazendo estratégias, estão contemplando e estão pegando esse dinheiro, que é um dinheiro barato. Gente, a taxa de administração de consórcio é ridícula comparada ao financiamento bancário. Esses caras estão pegando dinheiro, estão multiplicando isso e estão ficando milionários. Então ali já... Há um tempo. Já deu um Aí estalo. Aí eu falei, Quero fazer. vou enveredar nesse caminho. Isso há 10 anos atrás. Então, depois que eu descobri esse negócio aqui, eu falei, isso é uma fonte de dinheiro. Isso é uma mina de E dinheiro. dá pra ganhar dinheiro com consórcio? Demais. Em várias situações. Gente, hoje consórcio. Vamos falar da parte de rentabilizar. 70% da minha carteira já tem patrimônio. 70% das pessoas que consomem o consórcio comigo já tem patrimônio, cara. Já tem casa, já tem uma vida estabilizada. Então, eles querem uma forma segura de investir e o consórcio ele é regulamentado pelo Banco Central. Tem lei federal que regulamenta o consórcio, Lei 9.613, de 1998. Então, o próprio Banco Central, vamos regulamentar o consórcio. É uma ferramenta antiga e tradicional de investimentos que nós temos no Brasil. O consórcio existe desde 1932. Primeiro imóvel que meu pai conseguiu conquistar familiar foi através de um consórcio. Eu sei que tem muita gente que tá aí do outro lado aí. O primeiro carro que você conquistou foi através de um consórcio. A primeira motoquinha que você comprou foi através do consórcio. E o consórcio, ele dá oportunidade para muita gente ter acesso a uma linha de crédito que ele não teria no banco, a um dinheiro que ele não conseguiria juntar. O que ele faz? Vou fazer um consórcio. Consórcio é uma ferramenta tão interessante que tem famílias que se juntam e fazem consórcio. Não, vamos pagar aqui entre a gente no final do ano, não é? Então, assim, é uma ferramenta que ajuda as pessoas a prosperarem. Então, 70% da minha carteira hoje, Vitor, faz consórcio, contempla e vende com o nosso produto. Então, ele ganha lucro nessa operação. E tem pessoas que precisam já da carta contemplada.
é outro público. Que ele não quer financiar, não tem um time para esperar contemplar, ele compra a carta de quem estava tranquilo e falou, vou fazer como investimento para vender para esse cara que tá na pressa. Então ele paga um ágio para quem tá com essa carta contemplada na mão. E você ganha dinheiro. Você lucra nessa operação. Você lucra só porque você esperou. Você foi paciente, você ganha o dinheiro. Então, além do cara que usa o consórcio para comprar casa, imóvel, carro, também dá para fazer investimento. Ganhar dinheiro no spread, que é quando você é contemplado. Você lucra vendendo a carta no ágio. E o cara vende no mesmo dia. A liquidez de uma carta contemplada, ela é imediata. Ó, eu não quero mais do que 5 minutos para vender uma carta contemplada. Seja de 1 milhão, seja de 100 mil, seja de 500 mil, seja o valor que for. Qual que é a margem disso aí? Você tem alguns números? Vamos lá. Hoje eu vendo uma carta de crédito para um cliente meu. Ele vai ter uma performance de 20% a 25% do valor do crédito. Por exemplo, eu tenho uma carta de crédito de R$1 milhão. Eu tenho quem paga 250 mil à vista na carta dele. Quem é essas pessoas que pagam? Eu atendo construtoras que querem esse crédito contemplado, empresários que querem esse crédito contemplado. Às vezes você pagou uma parcela. Vamos lá que você pagou... Você foi um afortunado. Eu tenho clientes que contemplou na primeira assembleia 1.500% de lucro, 2.000% de lucro. O cara que contempla, quanto mais precoce a contemplação, maior o lucro. Vamos lá. Suponhamos que o Vitor contratou um consórcio comigo, foi lá, fez uma carta, um crédito de 1 milhão. Hoje... com a administradora que eu trabalho, um crédito de 1 milhão vai te custar uma parcela de R$ 2.795. Barato, hein? Barato. Se levar 1 ano para contemplar, o Vitor tirou 33 mil do bolso. Eu tenho 250 mil no Pix nessa carta. Se levar 1 ano, você tirou 33, te retorna 250. Se levar 2 anos, você tirou 66, te retorna 250. Se você pagar uma parcela e for contemplado, você tirou 2.795, te retorna 250 mil. Então as pessoas compram o crédito, não compram o saldo pago. Independente se você pagou uma, se você pagou 6. Tá, Wesley, paguei 250 mil já da minha carta. É um caso, mas suponhamos que você foi um cliente muito pé frio, não conseguiu contemplar aí em 8 anos para você tirar o valor da carta. Para você desembolsar 250 mil, você ficou 8 anos pagando esse consórcio sem contemplar. Beleza, vamos lá, você contemplou sua carta agora com 8 anos, já gastou 250 mil, que é mais ou menos 25% do valor do crédito, então talvez não seja mais interessante vender essa sua carta. O que esse cliente faz? Ele vai lá e compra um imóvel. O Vitor tem uma carta de 1 milhão contemplada agora aqui na sua mão. É factível você dar uma olhada no mercado? O cara tá vendendo um imóvel ali que vale 1,3, ele dá por 1 milhão se chegar no dinheiro hoje. Não tem muito isso no mercado? Então só no poder de compra ali, às vezes você já mata 250, 300 mil. O poder de compra que o consórcio te dá já anula tudo que você pagou. Então nesse momento você já vai evoluir patrimônio. Melhor comprar um imóvel. Só no poder de compra, você já saldou tudo que você pagou. Você transformou 1 milhão agora em 1,3. Se você aluga isso a 1%, que hoje é mais ou menos a média de aluguel aqui em Brasília. Né? Até porque a taxa Selic de juros está alta. O IGPM subiu bastante nos últimos anos, sim ou não? Então vamos colocar aí uma média de 1%. Quem aluga pelo Airbnb chega a pegar 2,5%. Sim ou não? Vamos botar aqui no mercado tradicional 1%. 1% de 1,3 é quanto? R$13 mil. A parcela desse consórcio pós-contemplada vai ficar em torno de 5.500. Ou seja, o dinheiro da entrada do aluguel cobre a parcela do consórcio e ainda te sobra dinheiro. E todo ano esse imóvel está ganhando perspectiva de valorização. Se você alugou todo ano esse inquilino, o aluguel dele vai reajustar. E quem é que está ganhando com isso? Você. Então, muitos clientes meus vão fazer consórcio para aposentadoria, para formatação de patrimônio, para gerar receita, né, que é uma renda passiva. O que gera independência financeira para as pessoas? É quando você alcança um patamar que o seu dinheiro trabalha por você, você não tem que mais trabalhar pelo dinheiro. Não é isso? Teoricamente. Então, assim, eu agora tenho um dinheiro trabalhando por mim, a receita desse dinheiro me permite ter o quê? Independência financeira. Então, eu não sou mais obrigado a trabalhar pelo dinheiro, porque o dinheiro que eu já conquistei, ou o patrimônio que eu já evoluí, me gera renda. Então, quando você alcança essa independência financeira, o consórcio te ajuda a trilhar esse caminho. É uma ferramenta de aposentadoria também. Então, poxa, você alavanca em quantas vezes o seu dinheiro? É um agente multiplicador de recursos. Então, hoje eu uso o consórcio, vamos lá, para pessoas que querem fazer investimento seguro, pessoas que querem aumentar seu patrimônio, comprando imóveis e fazendo toda essa estratégia. Para quem está precisando de dinheiro,
né? O que ele faz? Vocês conhecem pessoas que têm muito patrimônio, mas não têm dinheiro? Conheço. E o que eles mais querem? Recurso no caixa. Liquidez. Liquidez. Então, o que ele pode fazer? Ele pega a carta de crédito, recompra o próprio imóvel, saca o dinheiro, trabalha com o dinheiro. Uhum. Às vezes, o imóvel que ele tem tá alugado mesmo, o próprio inquilino fica pagando a parcela e ele saca esse dinheiro para trabalhar. É um dinheiro barato. É o autofinanciamento. É um dinheiro subsidiado. Então, eu tenho pessoas que usam o consórcio para... Vamos lá, vamos colocar aqui na ponta do dedo. Para adquirir seu primeiro imóvel, sua primeira casa. Como eu falei, a primeira casa da minha família, meu pai conseguiu conquistar, foi através do consórcio. Talvez se não fosse isso, a gente naquela época não tinha conseguido o primeiro imóvel, sair do aluguel. Então, muita gente quer sair do aluguel, o consórcio serve para você comprar seu primeiro imóvel. Serve para você formatar patrimônio. Serve como investimento para você contemplar e vender a carta. Serve para você investir e constituir renda passiva, que é através dos aluguéis. Serve para você recomprar o seu imóvel e fazer o autofinanciamento. Serve para você quitar um financiamento que você já tem num banco desses tradicionais com juros abusivos. Que a gente chama de interveniente quitante. Então, você imagina o leque de opções que o consórcio dá. Só que as pessoas não conhecem, né? E quando a falta de conhecimento. O que eu posso fazer com o consórcio? Quando a pessoa entende o mundo que se abre para ele através do consórcio. Entendeu? Aí ele lucra, ganha dinheiro. Em vários níveis, né? Aí eu vou entrar num ponto muito importante, que é o papel do profissional aqui. As pessoas acham que... Aí já não... Você entende que é o corretor, que é o vendedor, mas é o especialista? Ninguém iria saber isso tudo, que você deu uma aula. Foi extraordinário que você deu agora. Mas as pessoas imaginam que é só vender ali um consórcio. Olha que aí. o consórcio é só pra comprar o imóvel, o carro. Vou vender pra você um consórcio, mas olha o tamanho e a estrutura e o conhecimento que você tem. Né? Você tá ajudando as pessoas, você é um conselheiro. Exatamente, e tô ajudando. E ainda, olha, e outro ponto, assim, que é chave do consórcio: ele ajuda de fato as pessoas a economizarem, a formatar reserva. Porque tem pessoas, Vitor, que não tem disciplina financeira. Sim. Ele precisa pagar alguma coisa pra ele guardando dinheiro. Principalmente você, comerciante. Comerciante, ele gosta do consórcio porque é uma forma dele guardar dinheiro. Sim ou não? Sim. Vai passando muito dinheiro na mão do cara, se ele não tem algo pra ele ir guardando, poupando. Põe na passada do consórcio. O consórcio ele é uma ferramenta extraordinária pra você guardar dinheiro, pra você poupar dinheiro e potencializar os seus recursos. Funciona demais. Então, imagina assim, é como se fosse um cofrinho pra você guardar dinheiro. Então, de fato, tem um leque muito grande. Só que muita gente, às vezes, se frustra, como você falou, por conta de alguns profissionais ruins, que vende pra pessoa uma... Nossa, vou te contemplar em 3 meses. Cara, isso não existe. Jamais eu não tenho como garantir, prever. né? Não tem como garantir. Você vai contemplar em 1 mês, em 3. Então, assim, muitos vendedores, os caras usam de má fé, só quer ganhar a comissão e sair fora. E você... Então, assim, procure. Você quer fazer um consórcio? Você quer fazer qualquer coisa. Procure um bom profissional naquela área. Alguém que seja referência. Quer fazer um seguro de vida? Procure um bom profissional. Sim ou não, Vitor? Sim. Senão você se frustra. Quer comprar um imóvel? Procure um bom corretor. Quer fazer um consórcio? Procure um profissional que tem destaque nessa área. Alguém que tem respaldo, alguém que é sério. E muitas das vezes, eu perco clientes. E alguns clientes até falam assim, olha, que você não é o meu cliente. Ah, porque eu fui em fulano, falou que eu contemplo em 3 meses. Eu falo, então você não é meu cliente. Vai lá e faz com ele. Vai lá e faz com ele. Demite o cliente. Demite o cliente, a gente utiliza muito isso. Não, mas porque tem alguns clientes que falam assim, não, porque eu preciso contemplar, tem que ser muito rápido. Aí eu falo assim, você não precisa do consórcio. Essa casa que você tá querendo, você vai encontrar ela na telecena. Não, porque o cara chega pra mim, você tem dinheiro pra dar lance? Não tenho dinheiro pra dar, tá com muita pressa, compra uma carta contemplada. Não tenho dinheiro pra comprar a carta contemplada. Você tem dinheiro pra dar lance? Não tenho dinheiro pra dar lance. Como é que tu quer que eu te contemplo assim do dia pra noite? Cara, tu é meu cliente, vai comprar uma telecena e vai tentar ganhar uma casa lá no Careiro do Baú. Mas é por isso que a maioria das pessoas vai pra um juros alto, né, num financiamento pra receber e antecipar o futuro, né? O pessoal tá indo, e eu falo na cara mesmo, eu falo, não, você compra uma telecena, cara. Muito bom, ainda muito existe bom. telecena. Existe! O Silvio Santos tá aí, arrasando. Só tem 3 formas de você comprar imóvel. 3. Me fala se tem outra forma. E, Vitor, ou você compra uma casa e paga à vista, rapa tudo que você tem e paga à vista. Ou você vai na Caixa Econômica ou num banco desse tradicional e financia. E paga uns juros abusivos, principalmente que a taxa Selic é 13,75. Juros altíssimos. Você vai financiar e vai pagar 3,5. Você vai pagar 4, quase. Tá aqui, ó. Você financia uma plaquinha e paga 3 e tudo isso. Então leva tudo na mesa aqui, você vai pagar tudo isso. Ó, dos 25 aos 65 anos, que é a nossa segunda idade,
São 480 meses que você tem de vida. É. Um financiamento no banco desse tradicional são 35 anos, 420 meses. Você praticamente, você doou toda a tua principal fase produtiva pro banco. Uhum. É. Você deu tudo pra ele. E é justamente nessa faixa etária que as pessoas vão lá e financiam o imóvel. Que é mais ou menos, quando entra ali nos 25, começa a casar, vai lá e faz o quê? Toma no financiamento lá. Então você vai pegar o banco e vai ser sócio. Eu atendi um cliente ali no Lago, uma baita de uma casa, até meu cliente. Aí eles financiaram na Caixa, pagando juros de milhões. Aí falou assim, não, aí sentou o casal, né? Não, quero fazer o consórcio pra contemplar e quitar o banco, né? Aí sentaram assim, né, os dois. Aí eles falaram assim, porque aqui na nossa casa... Aí eu falei assim, calma, a casa não é só de vocês dois, não. Põe mais uma cadeira que o banco tinha... Que o banco vai sentar. O banco tá junto aqui. A gente toma respeito. Não é a minha e sua casa. Não, eles fizeram consórcio, tá até rodando. Então, assim, peraí, não diga que é sua, porque é mais do banco. Se atrasar um pouquinho, ele te toma. Antes de você pintar essa parede ou quebrar a paixão, chama o banco, que eles também são donos. Não é? Desse jeito. Então, é um pouco disso, né, gente? Eu até me perdi. Nossa. Não, mas foi ótimo, gente. Tô me acabando de rir. Mas é com tanta sabedoria, porque aquilo, novamente falo, não é somente pegar um consórcio, fazer um seguro ou alguma coisa. Você tem que ter o papel de um especialista e ter conhecimento e informação. Agora, além das pessoas terem conhecimento e informação, também vem o papel do profissional. Então, como você é especialista nisso, mas você não tem braço para atender tudo. Como você faz? Você tem uma equipe? Como é que você capacita essa equipe? Como é que você faz essa parte? Então, hoje, como profissional dessa área, o que acontece? Lá no meu escritório, GWA, e é engraçado que hoje nós somos destaque no Brasil, a nível Brasil, né? Na questão de vendas. Só uma curiosidade, quantos milhões em consórcio você vende por ano lá? Hoje a gente vende uma média de 15 milhões mês. Mês. 15 milhões mês. Então, sei lá quantos milhões dá esse agora no ano aí. Tá? Mais de 200 milhões por aí, mês. Por que não mais? Poderia estar vendendo mais, porque justamente hoje eu tenho uma equipe que é o meu back-office. Que me ajuda a dar atendimento ao cliente, do pós-venda, oferta lança, emite boleto, faz toda essa parte de suporte, de atendimento, toda a atenção, 24 horas que eu preciso. Mas, tipo assim, sentar com o cliente, mapear a estratégia dele e, de fato, executar o projeto, é eu. Aí, Wesley, muita gente fala, você tem que ter uma equipe de vendas. Às vezes eu nem me preocupo muito em ter uma grande equipe de vendas. Porque você é o especialista. A Bruna é testemunha. Eu fui premiado agora em janeiro, né? Cara, quantos escritórios que eu fiquei na frente deles. A galera... O escritório tá... 20 pessoas subiam lá na frente. Essas 20 pessoas não estavam produzindo o que eu produzo. Tem escritório que às vezes tem 20, 25 profissionais vendendo. Todo mundo vendendo, não consegue vender o que eu vendo. Sozinho. Digamos assim, sozinho. Claro que eu tenho uma estrutura, eu tenho 3 pessoas hoje que me ajudam na parte do back-office, que tá aqui no backstage, digamos, do negócio, me dando suporte para eu poder ficar tranquilo e atender os meus clientes. Então, assim, lá na minha empresa hoje, e eu talvez nem queira ainda expandir para ter terceiros atendendo, porque não tem, como a gente tá falando. Essa expertise, esse feeling, essa experiência, essa maturidade de entender o cliente. Eu não quero que lá no nosso escritório, hoje na WA Investimentos, saia um negócio ruim. Por exemplo, eu fui agora em São Paulo. Agora, eu tive agora essa semana, né? Eu voltei quarta-feira agora de São Paulo, eu tava lá em Alphaville, numa grande negociação de outros negócios, e nessa operação, eu fechei 10 milhões de venda para um cliente só, lá em São Paulo agora. Então, em 2 dias já saiu 10 milhões. Provavelmente esse mês a gente deve chegar aí, sei lá, talvez de 20 a 25 milhões esse mês, né? Mas por que eu fechei negócios grandes e consigo fechar grandes negócios? E às vezes atendo construtores e atendo pessoas que querem grandes quantidades em consórcios. Porque eu tenho essa maturidade, eu tenho essa experiência em sentar e fazer esse tipo de negócio. Até essa, digamos assim, até mesmo a maturidade. Porque tem pessoas que, quando falam em números grandes, às vezes um corretor já fica nervoso, já começa a tremer, já começa a suar. E o cara entende isso e fala, esse cara tá inseguro, será que eu vou confiar em fechar um negócio Segurança desse? aí. Né? Então, assim,
até mesmo para alcançar esses números que eu alcanço hoje, justamente porque isso para mim já é comum, já é normal falar de milhões, sentar na mesa, entender o projeto do cara. Às vezes a pessoa quer fazer um projeto que na cabeça dele é uma coisa e eu falo, olha, nós vamos ter que tornar esse seu projeto mais elástico, nós vamos ter que melhorar isso aqui para atender a tua necessidade. Às vezes nem adianta você querer fechar um valor mais abaixo, não vai te atender, talvez você vai só jogar seu dinheiro e não vai ter o resultado que você deseja. Então, assim, qual o vendedor que às vezes vai fazer isso? Às vezes ele prefere um pouquinho, né, na mão, do que às vezes ter maturidade de não fechar hoje, mas vamos fechar em outro momento e vamos fechar um negócio muito maior. Isso é verdade. Mas aí é que tá, assim. Aí me vem aqui na cabeça o seguinte. Hoje a gente tem grande dificuldade, enquanto empreendedor, de delegar funções. Uma delas é essa parte da venda. Porque eu vejo muitos... Quando a gente trata com algumas empresas, micro, pequenas empresas até que estão crescendo, muita dificuldade em transmitir o teu próprio conhecimento para uma equipe de vendedores. Até porque, assim, não é você só chegar lá e falar, vende esse negócio aí. É difícil. É difícil. São perfis diferentes. Primeiro, a pessoa que tá ali o vendedor que você contrata. Primeiro que ele não passou, ele não tem a tua bagagem, né? Pô, quantas vezes você foi pra Disney? Quantas vezes você fez tal coisa? Quantas vezes você viajou internacionalmente? Quantos networks você fez? O cara não tem a mesma bagagem, não tem como ele desempenhar a mesma capacidade que você. Porém, existem fatores que aí são 3 grandes pilares pra gente poder expandir o negócio, né? Que é você ter escalar o negócio, né? Às vezes a única maneira de você escalar o negócio é delegando funções, é você criando equipe de vendas, criando braços para você expandir. Talvez não vendam que nem você, mas de pequeno, porém, o direcionamento ali, né? Exatamente, em pequenos coisas. Como que você pensa, por exemplo, para o futuro? Qual é a projeção? Enfim, o que você pensa para o futuro? Por exemplo, eu quero... Porque, assim, hoje você tá numa fase que, ainda vende, né? Faz as tuas coisas e etc. Tem a energia de estar no front do negócio. Mas como que você pensa pro futuro, assim? Lá na frente você vai querer viajar, vai querer aproveitar, vai querer viver de renda, vai querer viver das coisas e tal, né? Em tocar esse projeto. Mas é engraçado que, mesmo viajando, eu não paro de vender, né? Esse dia a gente tava em Nova York, aí eu falei, Bruna, tô indo ali encontrar com uma pessoa, fica aí no hotel, daqui a pouco eu volto. O que eu fui fazer, Bruna? Ali tá ali minha esposa. Quando eu voltei, acabei de fechar um contrato aqui na Times Square, ainda vim fazer não, foi legal, porque eu tava no Stories, eu marquei no restaurante lá, na Times Square. Aí, acabei de fechar o negócio, falei, gente, acabei de fechar o negócio, deixa eu mostrar pra vocês onde é que eu tô. Aí, daqui do lado da janela, aquele tanto de luz, tô bem aqui na Times Square. E é engraçado que hoje eu tenho clientes, não só aqui em Brasília ou no Brasil, eu já tenho clientes, cara, espalhados nos Estados Unidos inteiro, Nova York, Londres, Califórnia, Miami, Boston, Europa inteira, tenho cliente no Japão. E eu, cara, atendo essa galera. Aí eu cheguei nos Estados Unidos, gente que já me acompanhava, eu tava doido mesmo pra gente fazer, nem que fosse uma vídeo, você tá aqui, vamos marcar. Vendi. A gente foi pro Rio de Janeiro agora, enquanto ela tava fazendo curso, fiquei no hotel, vendendo. E atendo muito online também, né, pra fora e tal, faço videoconferência. Mas eu sei, eu tenho às vezes essa preocupação, eu já penso às vezes, de fato, em estruturar uma equipe, só que às vezes é meio complicado, igual você tava falando ainda há pouco. É todo uma bagagem que te torna talvez um bom profissional. Sim. Né? E muita gente tem, às vezes, preguiça, não quer estudar o que tem que estudar. Por exemplo, vou pegar do meu segmento, consórcio. Você tem que ter uma ideia de mercado imobiliário, você tem que ter uma noção de valor de mercado de um imóvel, da região que a pessoa quer comprar. Uma pessoa senta comigo, tá, mas tu quer comprar um imóvel aonde? Se ele falar pra mim Taguatinga, eu já sei mais ou menos a média de preço. Se ele falar pra mim que quer comprar em Águas Claras, eu sei a média de preço. Se ele falar que eu quero comprar no Lago, eu sei a média de preço. Então, assim, o cara tem que ter um conhecimento de mercado imobiliário, tem que ter um conhecimento de mercado financeiro. Por exemplo, o cliente chega pra mim que ele quer o consórcio como investidor. Aí você fala assim, tá, mas eu já invisto. Tá, você investe aonde? Eu tenho uma carteira aqui, vamos pegar aqui na XP Investimentos.
Tá, deixa eu olhar o que você tá fazendo. Aí eu vou lá, vou olhar a lâmina dele. Pô, beleza. Você não acha que você tá perdendo dinheiro? Eu atendi o cara, ele tinha 2 milhões aplicado na XP. Não tava dando 0,5 ao mês. Aí eu falei assim, vamos fazer um negócio? O cara, no puto escritório, pede pra tua assistente trazer ali gelo e põe meio que na mesa. Aí ele ficou olhando assim pra mim, pra quê? Não, pra tu ficar vendo o gelo derreter, que é o que tá acontecendo com o teu dinheiro lá. Você tá tomando chumbo com a inflação, seu dinheiro tá perdendo poder de compra. É melhor. Você tá pagando imposto. Sim ou não? Então, assim, eu demonstrei pro cliente que o dinheiro, da forma que tava aplicada lá, não tava sendo benéfico pra ele. E eu mostrei pra ele a performance que ele poderia ter investindo em consórcio. Sim. Então, às vezes, o cara acha que ele tá investindo na renda variável, que ele tá lucrando. Pô, a galera vai lá, pô, vou investir em fundos imobiliários. Tanto de fundo que caiu aí, imobiliário, que despencou. 25, 26%, 28%. Então, assim, tudo isso tem que ser analisado. Então, você tem que ter uma certa experiência. Então, não pode ter preguiça de você tem que estudar. Eu tenho que estar preparado para atender todo o perfil de cliente. E isso tem a ver com vendas, né? Totalmente. Pô, como é que você vai vender se você não tem a preparação, né? Mas é engraçado que a gente do mercado financeiro vê o quanto que muitos profissionais, inclusive assessores de investimento, cara, que indicam investimentos baseados na comissão que eles recebem. A maioria. Isso é. A maioria Cara, tem um conflito de interesse. Isso aí é. E aí eu pego gente assim que fala assim, não, eu sou investidor, eu tenho um corretor e tal. Tá, vamos ver a tua carteira aqui. Deixa eu entender o que você tem. Eu tenho um pouquinho nisso aqui, tal. 50% em COI. Porra. Tá brincando, né? Tá de sacanagem, né? Gente, eu acho que você tá sendo enganado. Gente, autônomo de investimento, fez até um coração pra você. Enfim, aí a gente avalia essas coisas. Só que muitas vezes o cliente ele não sabe, né? Ele de fato, por desconhecer e não ter tempo para estudar sobre esse negócio, ele deixa na mão de um cara. Só que se esse cara ele não for de fato um negociador que aí faz um negócio bom para ambas as partes, o cliente acaba se ferrando. E aí mancha o mercado. Sim. E os bons pagam pelos maus. Isso. Olha, eu vou falar uma coisa. Às vezes é melhor você deixar seu dinheirinho quieto lá na renda fixa, lá no seu banco, você colocar investido numa dessas corretoras, porque você talvez vai cair na mão de pessoas que só estão preocupadas com o bolso deles, né? Sim. Tô mentindo, Vitor? Não. Então, gente, é assim. Como eu te falei. Existem profissionais muito bons, gente, Não, né? com Isso é. Da mesma forma que você tem você é super especialista nisso, tem também profissionais que são super especialistas. Nossa, a quantidade de pessoas que estão fazendo errado, claro, é maior. É verdade, mas é verdade. Tem os bons, que às vezes a gente conta nos dedos, as pessoas que realmente têm caráter, têm princípio, né? Que eu acho que isso tem que ser do ser humano. E muitos têm mais maldade do que... Mas enfim. É porque é muito dinheiro, né? Vamos combinar. Ser comercial, como você falou no começo, quem trabalha com essa parte comercial tem uma rentabilidade maior. Porque é um volume, a quantidade de ação que você faz, você recebe em decorrência disso. Diferente de quem trabalha num serviço público, que já está fixo ali. Você pode trabalhar, você vai ganhar a mesma coisa. Quem é comercial, quanto mais trabalha, mais você ganha. Então, quando você vislumbra isso, o profissional, assim, a pessoa, às vezes sai do rumo e trabalha só para ganhar dinheiro. E essa não é a finalidade. A finalidade, claro, é ganhar, ter o seu dinheiro, enfim. Mas ter uma qualidade, ter um sustento em relação ao que você fala pro seu cliente. Porque você precisa manter a carteira. Que você vende, mas você tem que manter o cara ali também. Tem esse ponto. Pra gente não perder até a pergunta do Vitor. Então, Vitor, a gente tem uma grande... Hoje eu posso falar, eu tenho uma grande dificuldade, porque é um mercado que, pra ter a experiência que eu tenho, demanda muito estudo. A galera tem preguiça, eu já tentei treinar algumas pessoas. Tem gente que fica me assistindo lá o dia inteiro, fazendo reunião e não consegue... replicar, nem replicar. Porque cada cliente é uma história, cada cliente tem um projeto, cada cliente tem um propósito, cada cliente tem um objetivo. É tudo personalizado. E você tem que ter essa sensibilidade, você tem que ter digamos assim, esse paladar bem apurado, é igual quem degusta vinho, pra você entender com quem você tá sentando, o que essa pessoa precisa, porque quando você encaixa, né,
a resposta da necessidade da pessoa, do cliente, você vai ter um bom negócio. Muito bom. Então, por exemplo, quando eu demandei algumas pessoas para formatar uma equipe, o que eu tinha que fazer, Vitor? Eu tinha que deixar o meu trabalho para ir lá atender o cliente da galera. Uhum. Então, eu deixava meio que de produzir para estar ali produzindo, porque eles não conseguiam. Aí eu tinha que toda hora estar entrando. Toda hora tendo que estar atendendo junto. Entendeu? Faz Sim. sentido. Mas assim, preciso, de fato, em algum momento isso vai ter que amadurecer. Entendeu? Não, isso faz parte até de desenvolvimento e estruturação de área comercial, que envolve um bom processo seletivo, né, para captar, às vezes, pessoas capacitadas e que tenham essa vontade, esse desejo de se desenvolver também, enfim. Mas um bom processo seletivo, às vezes, te ajuda a colocar profissionais capacitados para aprender o que você precisa passar para eles, né? Mas a estruturação não é só, vou fazer um bom processo seletivo, vou fazer um treinamento, vou estruturar o funil de vendas, o processo, enfim, né? Para que todas as pessoas ali consigam atuar, talvez não no seu nível, mas assim, que tenham um norte, né? E tenham aquilo meio que desenhado de como chegar lá, como se fosse um passo a passo. Eu tinha uma pergunta aqui que eu até agora me perdi. Tá. Quais são as projeções aí, assim, qual que é o que você considera que é o futuro da WA Investimentos, assim? Se você almeja algum projeto, ou enfim, atender, sei lá, públicos não só no consórcio, mas, né, no ramo de vida, seguro de vida e outras coisas, enfim. Então, hoje a gente atua, né, com a parte do investimento do consórcio, com o seguro de vida, com a parte de previdência, né? O que eu vislumbro hoje, assim, para a WA? Eu acho que é algo que já tem... Naturalmente já tá indo por esse rumo, né? Que é atender as grandes corporações. Hoje eu quero me tornar esse profissional para atender as grandes empresas, grandes construtores, que demandam, que precisam de fato de volume de crédito subsidiado, que é o dinheiro do consórcio. Tá? Então, assim, eu tô buscando me especializar para atender esse público. Não que eu não vá atender os pequenos, eu gosto de atender todo mundo. Eu acho que todo mundo precisa ter oportunidade, né, de realizar seus sonhos. Mas eu quero focar nesse nicho, sabe? Legal. Igual, por exemplo, agora eu tive lá em Alphaville, numa negociação, sai 10 milhões em negócios. Entendeu? Então, eu tenho muito enveredado por esse caminho. Né? Atender pessoas que falam, cara, eu quero 50 milhões, eu quero 100 milhões. E daqui a pouco de 15 a gente tá vendendo, sei lá, né, números estratosféricos. Então a ideia é essa. Talvez hoje eu tô mirando em pegar grandes clientes. Tipo, você vender mais no atacado. Entendeu? Entendi. Então, Muito bom. hoje a WA talvez esteja mirando para esse rumo aí. Para esse público que de fato precisa de um bom profissional. Com certeza. Entendeu? Muito bom. Que chegue lá e atendam eles. Pô, Muito bom. legal. Pensou? Pegar um jatinho, vou ali atender o Big Um jatinho. Eu preso adorei ali. o jatinho, né? Mas Aí, a gente não ó, tem eu que dando pensar aqui, grande. uma piscada pra... Né, Sonhar pequeno. Você que tá aí dentro de casa, pega e dê uma frase que um dia me impactou. Sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Perfeito. A mesma energia que você vai gastar sonhando pequeno, a mesma energia que você gasta pra sonhar grande. Então sonhe grande, Arrasou. né? Busque elevar a sua frequência. Eu gosto disso, sabe? Às vezes eu gosto de estar com gente mais evoluída do que eu, porque aquilo aumenta a minha frequência. Né? Eu tive lá em São Paulo agora, tem pessoas lá que eu conheço, McLaren, Ferrari. Eu gosto de andar, porque isso faz você elevar a sua frequência. Fala, poxa, eu achava que o carro que eu tinha tava bom. Não tá. Entendeu? Então isso te faz... eu tenho que evoluir mais, eu tenho que crescer mais. Né? Então, às vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto, mudar de ambiência, mudar de ambiente, pra gente evoluindo. Que é, de fato, a gente fala muito de escalonar vendas, né? Por que a gente não pode escalonar o nosso mindset, né? A nossa vida pessoal, E os que eu acho que é o nossos primeiro ganhos? passo, inclusive. Não é? né? Exatamente. Muito bom. Já tá se encaminhando pro É. final. Não, Então, um bate-papo maravilhoso. É uma pena, entendeu? Eu falei novamente. Não, Por mim, eu ficaria aqui pra sempre, conversando. eu acho Bom ele demais. sensacional e eu gosto, assim, cara, eu acho incrível a gente falar sobre
empreendedorismo, negócios aqui, vendas e tal, mas quando eu sento com o Wesley e a gente conversa, cara, é muito legal ter uma pessoa que tenha a mesma cabeça, assim, né? De visão de futuro, de visão de mundo, das coisas que você precisa, cara, se capacitar, se desenvolver. Tem tanta gente o tempo todo dando desculpa pras coisas, inventando que não tem tempo. Cara, você tem tempo, você só não tem prioridade nas coisas. Você não sabe fazer uma gestão de tempo, esse tipo de coisa, né? E o mindset do Wesley é aquele cara que, pô, ele faz acontecer. Olha, vou falar um negócio. Ah. Que eu tenho... Você tá falando de mindset, tem algo que eu carrego comigo. Você que tá aí do outro lado, ó. Se você quer evoluir na sua vida, pega isso. A sua mente convenceu, tome a decisão de forma imediata. Eu tenho isso comigo, ó. Mente convencida, ação imediata. Uhum. O problema de muita gente, as pessoas perdem oportunidades na vida porque elas demoram muito pensando, processando. Sim ou não? Não, deixa eu pensar. Não, deixa eu falar. A minha esposa tá bem aqui. Eu não vou conversar primeiro com a Bruna pra eu depois fazer um negócio. Eu sei que tem negócios que vão vir ali na hora que não vai dar tempo nem de conversar com ela. Quando ela descobre, já foi. Teve uma época, ela tá bem aqui. Eu tinha lá na minha casa lá uns 4 carros. Aí ela saiu pra trabalhar, quando ela chegou não tinha nenhum na garagem. Ela, cadê os carros? Troquei agora no lote, bem ali. Não é, Bruna? Então assim, eu não... vou perguntar pra minha mulher pra ver se ela deixa. Cara, tem negócio que se eu deixasse pra daqui 5 minutos, eu já perdi a oportunidade. Então você que tá aí do outro lado, ó, mente convencida, ação imediata. Treine seu cérebro pra tomar decisões rápidas. Me dá aqui meu celular, rapidinho. Não, mas assim, rapidinho aqui, ó. Mente convencida, ação imediata, ó. É uma loucura, o que eu vou te mostrar aqui agora, rapidinho aqui, você não vai... Eu tava ali em São Paulo, tá lá na minha garagem. Tá aqui. Porra! Mostra aqui. De uma decisão muito rápida, negócios aconteceram, isso aqui saiu de São Paulo, tá lá na minha garagem. Qual é essa aqui? Qual? Do Vitor? Mostra aí pra... Não vou dar muito spoiler, não posso falar muito sobre isso aí agora, não. Ali. Deixa que ainda vai vir coisa por aí. Depois a gente fala. Mas assim, coisas que acontecem muito rápido. E se você fica demorando pra tomar uma decisão, tem gente que não se decide até pra sair de casa, não sabe que roupa coloca uma, coloca outra. São pessoas que às vezes têm dificuldade em prosperar porque elas perdem oportunidades. Muito bom. E às vezes a oportunidade ela vai bater na tua porta, depois você vai reclamar, nunca então, oportunidade você teve, você que não estava pronto e preparado pra tomar a decisão. É um cavalo que passa selado. Não é? Se você não monta, às vezes nunca mais vai... Então, se você quer empreender, você quer vender, você quer ser desse business, desse mundo, você tem que saber tomar decisões rápidas. Perfeito. Acho que pra todo mundo. Mente convencida. Ação imediata. Imediato. Já peguei esse filho. Pega, cara. É igual, eu acho assim, quem é o trader que opera e tudo, cara, às vezes é uma fração de segundos. Ele pode ficar rico, ele pode ficar pobre. Tudo. Se ele não pode... Perder a atenção ali. Titubear no pensamento. Ele tem que estar convencido da ação que ele vai tomar. E vários segmentos, a Bruna ali que é médica, tem situações que ela tem que estar convencida da decisão que ela vai tomar. Não vai ter tempo de consultar a junta médica ou ela vai ter que fazer. Isso é pra tudo, todos os segmentos. Perfeito. Alguém pode morrer por causa de uma decisão que você não tomou. Perfeito. Excelente, Wesley. Cara, eu quero te agradecer aí essa participação aqui no Capital Business. Conta pro pessoal onde é que te encontram nas redes sociais, tanto da sua empresa quanto sua. Acesse aí, ó, opaidoconsórcio.com.br. Faça o nosso site, né? www.opaidoconsórcio.com.br. Ou você pode ir lá no Instagram, @Wesley, com W no final, .ajo. Perfeito. Ou então, @WA_soluções financeiras. Vai nos encontrar lá também. Excelente. E você, Fê? @FeSeguros. Pode ir lá no Instagram. Procurar, e claro, Capital Business. Exatamente. E você, se você gostou desse episódio, deixa aí o seu like, comente. Enfim, vocês me encontram no @VictorMinaya no Instagram ou então @Canal do Broker, tanto no Instagram quanto no YouTube. Muito obrigado por assistirem esse vídeo e até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal. Gente.